Capítulo 845, Tempos Difíceis 1. Sem amuletos de comunicação, o grupo de Kila levou um tempo para reunir o resto dos magos e compartilhar seu plano com eles. Os magos dos 3 grandes países se moveram à frente do caminho das criaturas e usaram seus feitiços para desenterrar as raízes da muda. Eles já estavam apodrecendo e fervendo por dentro devido à praga de Grenlik avançando em direção ao corpo principal. Toda a energia que o Muda gastou tentando bloquear a infecção apenas tornou o parasita mais poderoso, o que foi uma boa notícia para os humanos. Os magos lançam seus feitiços de escuridão mais fortes nas raízes ao mesmo tempo. Kila esperou que os outros terminassem, enfraquecendo o Leviatã subterrâneo antes de lançar seu feitiço de nível 5, Luz Negra. Normalmente, a magia das trevas afetaria apenas a área onde atingiu. A Luz Negra, em vez disso, usou o elemento luz para transportar a energia da escuridão por todo o corpo da vítima. Não apenas a magia da luz permitia que sua contraparte negra se espalhasse tão rapidamente quanto um feitiço de cura, mas também aumentava o poder destrutivo da escuridão. O elemento luz forçou os tecidos danificados a se curar, desperdiçando a vitalidade necessária para resistir ao ataque do elemento escuridão e induzindo os mesmos efeitos de fome prolongada devido ao consumo de nutrientes. A luz negra causou um ciclo de cura e destruição que dobrou a velocidade com que a força vital de sua vítima foi exaurida. Kila não tinha mana suficiente para afetar um inimigo tão grande, mas o efeito combinado de luz negra, o parasita e os feitiços dos outros magos resolveram. A raiz secou e morreu, causando a muda uma dor tão grande que toda Laruel estremeceu. Folhas caíram da copa das árvores à medida que os tremores se intensificaram a ponto de ser impossível ficar de pé. Sem seu alimento, os grendelingos primeiro tentaram se sustentar drenando as casas da árvore. Então, uma vez que as criaturas descobriram que suas presas foram transformadas em árvores normais, elas começaram a lutar umas contra as outras. Os magos tinham como alvo apenas o Grendeling mais forte, mudando de alvo assim que a maré da batalha mudou. Por sempre ficar do lado dos perdedores Grendelings, no momento em que um vencedor emergia, a última criatura em pé estava meio canibalizada. Demorou apenas mais alguns feitiços para derrubá-lo. Enquanto isso, Lena estava tentando usar suas tatuagens para explorar o poder da muda e matar os invasores, mas algo estava errado. Ela não podia fazer a muda se mover nem acessar qualquer um de seus arranjos, deixando seus reforços ainda trancados do lado de fora de Laruel. Primeiro os mortos-vivos, agora os humanos. Você não vê que eles estão me matando? Por que você não faz alguma coisa? O antigo povo planta perguntou. Lena amaldiçoou a traição do jovem e bloqueou as garras de Grenlik com seu protetor de braço. De alguma forma, ele os tinha direcionado exatamente para seu ponto fraco, a flor que agia como um núcleo de seu poder. Bela armadura. O Grendel ficou surpreso com seus reflexos e equipamento. Poucos eram rápidos o suficiente para corresponder à sua velocidade e ainda menos coisas podiam parar as garras infundidas de mana de um Grendel. Agora que o ritual dos escolhidos acabou, ela poderia finalmente usar seus artefatos novamente. Grenlik adoraria usar os seus também, mas entre as fraquezas de Grendeus, havia a incapacidade de usar itens mágicos em sua forma de batalha. Ao fundir seu núcleo de sangue com seus corpos, eles careciam até mesmo da centelha mágica necessária para ativar uma ferramenta alquímica. A transformação alterou até mesmo sua assinatura de energia, de modo que os itens que Grenlik havia impresso em sua forma dríade não o reconhecessem como seu mestre. Lena tirou seus martelos de batalha gêmeos de seu amuleto dimensional e começou sua ofensiva. Cada uma de suas armas era tão grande que para um humano normal eles seriam muito desequilibrados para empunhá-las com as 2 mãos e muito pesadas para segurar com uma mão. No entanto, para uma criatura do tamanho dela, eles eram simplesmente perfeitos. Além disso, eles permitiram que ela expressasse todo o potencial de suas proezas físicas. Uma lâmina exigiria mais habilidade do que força para cortar, enquanto uma arma contundente transmitia à sua vítima cada gota do poder de seu portador.
Cada vez que ela os usava para bloquear ou desviar um ataque, fios dourados se formavam entre os tubarões martelo e as garras do Grendel. A princípio, Grenlick não tinha ideia de para que serviam. Eles eram leves e etéreos, tornando impossível para sua garra infundida de mana cortá-los. O mesmo acontecia sempre que os martelos acertavam o alvo, deixando novos fios para trás. Lena levou vários golpes também, mas entre suas proteções e suas habilidades regenerativas, ela sofreu apenas ferimentos leves. Para manter sua forma Grendel, Grenlick exigia muita energia e, agora que Erlich estava morto, a gavinha da muda que havia seguido Grenlick como um cachorro leal havia sumido. Droga, eu preciso me alimentar ou ela vai acabar comigo. Por que a muda não se decide? A esta altura, a praga deveria ter chegado até ela e meus Grendelins deveriam ter lhe ensinado uma lição de humildade. Ele pensou, sem saber que o premiado planos de contingência de Erlich já havia sido frustrado. Grenlick saltou para trás, tanto para evitar um balanço horizontal quanto para colocar alguma distância entre ele e a frenética Titânia. Só então ele descobriu qual era o propósito dos fios de ouro. No momento em que seus pés deixaram o chão, eles se tornaram tangíveis, permitindo que Lena o arrastasse de volta para seu alcance de ataque, enquanto ele não tinha defesa, apenas balançando os braços descontroladamente na tentativa de cortar as cordas que o mantinham prisioneiro. Um Grendel era rápido, então ele conseguiu cortar um dos fios antes que se tornassem intangíveis novamente. O que? O martelo de Lena o interrompeu e atingiu seus braços com a força de uma avalanche. Para adicionar um insulto ao ferimento literal que o golpe infligiu a ele, um novo fio de ouro estava prendendo o braço de Grendel ao martelo, substituindo o único fio de luz que ele conseguiu destruir. Os martelos de guerra de Lena eram a relíquia deixada por um especialista no elemento luz. Seu objetivo era tornar impossível para o inimigo escapar após o início da luta. Os tentáculos eram intangíveis apenas quando o portador das algemas assim o desejava. Lena poderia escolher quais e quantos fios se transformariam em construções de luz dura, transformando seu inimigo em uma marionete involuntária. Grenlick não tinha permissão para se afastar, a menos que Lena desejasse. Durante suas trocas, ela havia amarrado fios suficientes nele para que pudesse alterar a trajetória de seus ataques simplesmente balançando suas armas. Foda-me de lado. Essa arma é um pesadelo para um zoner como eu. Ao bloquear o alcance da luta, também evita que os magos preparem novos feitiços. A única questão é se é possível escapar de sua prisão com teleporte. Pensamento de Lit. Em teoria, Sinsolos respondeu. Tenho certeza de que os fios têm um alcance limitado e que a magia da luz ou não, o fechamento de uma porta dimensional também cortaria a energia de que são feitos. A magia dimensional é baseada na gravidade, e a gravidade desvia a luz. Eu gostaria de saber o segredo por trás das construções de luz dura. Isso abriria possibilidades infinitas para o minha forja pensamento de Lit. Lena também compartilhava desse desejo. Ela havia pesquisado magia de luz por anos, procurando uma forma de transformar o elemento luz em uma arma, mas mesmo dentro da biblioteca da muda, apenas feitiços de cura eram registrados. Capítulo 846, Tempos Difíceis 2. A derrota de Erlich afetou muito o campo de batalha. Os mortos-vivos acreditavam que sem seu líder, mesmo que de alguma forma conseguissem matar a Titânia e seus guardas Fai, seria uma vitória vazia. Eles não sabiam do planos de contingência de Grenlick e esperavam que os reforços das outras cidades-estado chegassem em breve para acabar com eles. No momento em que um dos seguidores de Erlich conseguiu se desvencilhar de seu oponente, eles se afastaram sem se importar com seus aliados. Com o número do lado inimigo diminuindo e Kala sendo capaz de devotar toda a atenção a seus lacaios, os Fai estavam rapidamente ganhando vantagem. Glória ficou de guarda no Uigt enquanto Lit Fria apunhalava um morto-vivo pelas costas. Eles teriam adorado ajudar Lena e matar Grenlick, mas a Titânia o manteve muito perto dela para que eles tivessem um tiro certeiro contra Grendel.
Grinlik sabia disso também, então ele tentou terminar a luta com uma última explosão de força, esperando que perder seu único meio de interagir com o mundo exterior forçaria a muda a se render à sua vontade. O Grendel não tinha nenhum equipamento mágico, mas sua experiência de batalha era muito superior à dos Fai, assim como todas as suas habilidades físicas. Além disso, ele havia se alimentado da muda várias vezes, enquanto Len'an não teve uma única oportunidade de descansar. Sua luta com Erlik havia drenado sua mana, razão pela qual ela optou por um jogo de força pura. Cada vez que o Grendel a golpeava, ela podia sentir seu corpo estalar sob suas proteções. Grinlik era capaz de golpear com as garras nas mãos e nos pés, mordendo sempre que ela se aproximava demais. Todo o corpo dele era uma arma, forçando Len'an a mover seu punho perto dos tubarões martelo para poder balançá-los a tempo. Agora que Grinlik estava tão perto dela que ela podia sentir o fedor de decomposição de seu hálito. Ela podia sentir suas proteções ficando mais fracas, as habilidades regenerativas de seu corpo logo não seriam capazes de acompanhar o dano que ela continuava sofrendo, enquanto cada vez que seu oponente mordia um pedaço de sua carne, ele recuperava parte de sua força e saúde. Acabe com ele! Len'an gritou, jogando fora seus martelos com toda a força que ela tinha enquanto fazia com que cada fio dourado se tornasse tangível. Grinlik golpeou uma última vez, cravando suas garras profundamente em seu corpo e quase alcançando a flor que era seu centro. Mesmo depois de se tornar um morto-vivo, ele manteve uma afinidade de dríade com a vida que permitia que seus parentes sempre encontrassem o ponto fraco de seu alvo. Era o único talento ofensivo real das dríades além da magia. Apesar de sua velocidade e do oponente estar aberto, ele mal conseguiu roçar a flor antes que os fios o mandassem voando. A força de Len'an era tão grande que os martelos perfuraram profundamente as paredes de madeira. Os fios de ouro eram tantos que formavam uma rede que restringia os movimentos de Grinlik. Suas garras e presas rasgaram os fios de energia como se fossem feitos de seda, mas ainda não foi rápido o suficiente. Uma enxurrada de feitiços choveu sobre ele de todos os lados, esgotando a mana de seu corpo. Grinlik foi forçado a voltar à sua forma dríade, já que nem mesmo se alimentar da parede fornecia energia suficiente para resistir ao ataque. O que você está esperando? Grinlik enviou seus pensamentos à muda. Você realmente acha que alguém vai confiar mais em você? Eu sou sua única esperança. Para tornar seu argumento ainda mais convincente, Grinlik fez a infecção parar de ferir a muda, mas não impediu sua propagação. Se ele realmente tinha que morrer, ele não queria morrer sozinho. O súbito alívio da dor deu à muda clareza suficiente para sondar a mente enfraquecida de Len'an e descobrir seus planos sobre se livrar da muda assim que a luta acabasse. O antigo soberano do povo planta amaldiçoou sua má sorte e começou a firmar um novo contrato com o Grendel. As runas apareceram nos braços e ombros de Grinlik, pouco antes de seu corpo se transformar completamente em pó. Onde o Grendel estava preso até um segundo atrás, agora havia um buraco gigante que permitia ver a cidade lá fora. Todo mundo tinha lançado seus feitiços de nível 5 sem se importar com a muda. A criatura tentou falar com a Titânia, mas ela quebrou o vínculo por sua própria vontade, fazendo com que as runas de seu corpo desaparecessem. A ameaça de mortos-vivos acabou. Len'an disse em seu amuleto de comunicação, falando com os outros líderes Fai. Eu preciso de sua ajuda para evacuar a cidade e levar os humanos de volta para casa. Depois disso, temos que cuidar da mudança. Poucos dias depois, a crise de Laruel foi resolvida e a cidade-estado não existia mais. A muda tentou explicar o motivo, mas encontrou apenas ouvidos surdos. A morte de Erlik enquanto eles ainda estavam ligados danificou sua mente, enquanto o parasita de Grinlik afetou profundamente suas raízes e comprometeu seu corpo. Mesmo que decidisse sair completamente do sono e fugir, as outras mudas sempre conseguiriam localizá-lo, obrigando-o a passar os poucos anos que lhe restava em fuga. Litz e os outros puderam finalmente voltar para casa, passando o resto de sua casa de férias.
Girne não conseguiu encontrar Manoar, que só reapareceu meses depois, quando concluiu seu projeto. No entanto, isso não afetou sua carreira nem influenciou o julgamento de Ploria. Purgar a corte noturna de Otri ainda era um grande sucesso, algo considerado um sonho impossível por décadas. Os prisioneiros que Girne havia levado e os documentos que ela recuperou dariam ao reino muito trabalho para fazer no futuro, aliviando a pressão que a invasão de mortos-vivos de Gera estava causando. A Imperatriz Mágica, Milegenes, alegrou-se com todas as boas novas, mas gostaria de ter algumas para ela. A cura para a praga de Erlik ainda havia estabelecido um precedente terrível, forçando as cidades-estados a se isolarem ainda mais e privando o império dos reforços do povo das plantas. A batalha contra Veesa Ulisha estava em um impasse. A paciência e os recursos da Imperatriz estavam se esgotando enquanto ela procurava uma maneira de encerrar o conflito de uma vez por todas. Matar o maldito Lisha é quase impossível. Milea bateu com os punhos na mesa de madeira onde seus generais tinham acabado de colocar os mapas e miniaturas que representavam os números e posições dos exércitos adversários. Não importa quantas vezes eu a derrote, Veesa sempre volta. Cada cadáver que falhamos em recuperar se torna um novo membro de seu exército. Como diabos essa situação nunca aconteceu antes? 2 razões. Primeiro, Liches raramente tem qualquer interesse em conquista. A única coisa que leva alguém a se tornar um Lich é a obsessão com a pesquisa mágica, já que quando alguém atinge Lichorot coisas como amor ou vingança perdem qualquer significado. Leigan explicou. Nuvens mortais a maioria de seus sentimentos mortais, fazendo apenas suas obsessões sobreviverem. Segundo, geralmente criar mortos-vivos maiores é um problema. Você tem que alimentá-los e de alguma forma mantê-los ao seu lado, já que eles têm vontade própria. Continua no próximo vídeo.